Pode tomar seu assento. Bem, meus irmãos, depois de pregar no Evangelho de João por quase 3 anos, eu tinha como intenção começar uma série de exposições no livro de Hebreus, que é um livro que eu amo muito, porque é um livro extremamente cristológico, que nos faz olhar para a antiga aliança e ver como tudo estava conectado dentro de uma história, a história da redenção. Mas eu vou para o Brasil no final do ano, visitar a família, estar um tempo com parentes, né, que já estão numa idade avançada, também com a saúde muito debilitada. Então, por conta disso, eu resolvi não entrar no livro de Hebreus nesse momento da história e abrir aquele espaço onde eu preguei a vocês aqueles 7 sermões em cima do capítulo 26 da nossa Confissão de Fé, que trata sobre a doutrina da igreja. E hoje eu inicio essa série de exposições no primeiro livro, ou primeira epístola de João, e eu escolhi essa epístola por quê? Por que você acha que eu escolhi isso? Talvez você vai falar, porque você gosta muito de João. Se você me conhece o suficiente, você vai dizer, é claro, você gosta de João, você é fã do apóstolo João, por isso que você escolheu. Evidentemente eu sou fã, eu amo o Evangelho de João, claro, amo demais, mas meu propósito não é esse somente. Meu propósito é porque ao ler a primeira epístola de João, eu percebi que a primeira epístola de João, também a segunda e a terceira, evidentemente, mas sobretudo a primeira epístola de João, ela complementa o Evangelho de João. Então me senti no dever de entregar a vocês também o complemento do Evangelho de João, para que fique na mente de vocês, de forma completa, aquilo que João intencionou para os seus leitores. Agora, veja como eles se complementam. De que forma os 2 livros se complementam? Quando nós olhamos para os propósitos, nós percebemos, então, uma conexão e um complementarismo. Qual era o propósito de João ao escrever o seu evangelho? O 4º evangelho. Qual foi o propósito de João? Você deve se lembrar, porque eu estudei com vocês por quase 3 anos, e eu bati tanto nessa tecla que você deve ter decorado. Lá no capítulo 20, versículo 30 e 31, João escreve o seguinte: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Esses, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Nós já vimos que o propósito de João ao escrever o Evangelho era apresentar a nós verdades que comprovam a divindade de Jesus, a messianidade de Jesus, e também para que isso gerasse vida eterna naqueles que crescem em Jesus como Cristo, como o Messias e como o Filho Santo de Deus. Portanto, se você notar, está em amarelo para você um objetivo primário de João, ou na verdade esse aqui é o objetivo secundário, o objetivo primário é o que está em roxo para você. João, quando se assentou para escrever o seu evangelho, ele queria provar para os seus leitores através de sinais miraculosos. E ele disse, Jesus realizou na presença dos discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Então João pensou 7 sinais miraculosos da história que ele vivenciou, que ele presenciou, testemunha ocular que foi, e ele colocou no seu livro 7 sinais miraculosos, tão somente para provar para os seus leitores, em primeiro lugar, que Jesus é o Rei. Porque a palavra Cristo e Messias significa a mesma coisa. A diferença é que um é grego e o outro é hebraico. E ambos apontam para a realeza de Jesus. A ideia de rei, o conceito messiânico, a ideia de rei. O rei aguardado e esperado. Então, por exemplo, lá no capítulo 7 nós percebemos isso. A grande questão, será ele o Messias? No capítulo 4 de João, o próprio Jesus se apresenta à mulher samaritana e ele se revela a ela como o Messias. Mas esse não era o objetivo principal de João. O outro objetivo de João, que é o principal, que era o foco do seu evangelho, era provar a divindade de Jesus, que está em roxo aí para você. Ele quer provar para os seus leitores que Jesus é o Filho de Deus. Tá, mas por que João queria provar isso para a gente? Por que João queria provar tudo isso para os seus leitores? E aí nós chegamos no 3º propósito. Para que as pessoas, ao crerem em Jesus como Cristo, o Filho de Deus, tenham vida em seu nome, recebam a vida eterna, sejam salvos. Agora, eu quero que você imagine essa cena hipotética, e ela de fato pode ter acontecido com você.
Imagine que você foi um dos leitores do Evangelho de João. Você leu um dia, alguém sentou com você para estudar o Evangelho de João, e você leu e foi lendo. O Espírito Santo foi tocando em você, te fazendo perceber essas verdades. Você que era incrédulo começou a pensar um pouco diferente, a reconhecer Jesus como o Rei, como o Filho de Deus encarnado. E aí você se lembrou, por causa do Espírito Santo, evidentemente, dos seus pecados, da sua imundícia. E de repente você se encontrou de joelhos lá no seu quarto, fechou o Evangelho de João, se colocou de joelhos e clamou desesperadamente para o Senhor te salvar. Senhor, me salva, eu sou um miserável pecador e eu reconheço aqui que o Senhor é o Deus encarnado que veio para me salvar, morreu nessa cruz. E aí, então você creu em Jesus, você pediu para Ele te salvar, você pediu para Ele te livrar do tormento eterno, e aí, então você termina a sua oração, amém. A seguir, depois disso, você para e pensa, como eu posso ter certeza de que eu realmente fui salvo por Jesus? Como eu posso ter certeza que o Senhor me perdoou? Como eu posso ter certeza agora que eu sou um filho de Deus? E pasmem, meus irmãos, essa dúvida é uma dúvida muito frequente na vida daqueles novos convertidos. Provavelmente você já passou por isso. Provavelmente você já levantou essas questões na sua mente. Será que eu sou crente mesmo? Será que eu sou salvo? Principalmente o novo convertido, quando ele está ainda, às vezes, lutando contra alguns pecados que presentes na vida dele, decorrentes da vida pregressa. De repente ele está lutando, ele está firme, de repente tropeção. Vários novos na fé já me procuraram e disseram assim, pastor, acho que eu não sou crente. Acho que eu não sou crente porque eu estou lutando, e eu caí no pecado, e eu não sei nem se eu sou salvo. Provavelmente você já passou por isso. Mas isso também não é problema só de novos na fé, não. Há muitos velhos na fé ainda, pessoas da época do Matusalém, que ainda hoje têm essa dúvida. Que ainda hoje não conseguem ter a certeza da salvação. E vindo no carro, no caminho, eu perguntei para minha esposa se houve um tempo que ela não teve certeza da salvação. Ela falou, antes de conhecer a sã doutrina reformada, era o tempo todo. Isso é desesperador, porque viver sem a certeza de que no fim das contas você vai ser salvo é desesperador. Mas por que nós acreditávamos nisso, apesar da palavra de Deus deixar claro que não é por obras? Nós criamos nisso porque sempre achamos que devemos participar, de alguma forma, na obra da salvação. E aí a gente olhando para nós, sendo sincero conosco mesmo, descobrimos que, na verdade, a gente não consegue seguir perfeitamente o padrão que Deus exige. E Deus exige obediência perfeita. E a questão é que ninguém obedece perfeitamente, então nós precisamos de um substituto que obedeceu perfeitamente a lei de Deus em nosso lugar, Jesus Cristo. Então, a certeza da salvação é o alvo de João. Ele quer deixar os seus leitores com a certeza de que eles são salvos. Veja como ele deixou isso claro no texto que eu li para vocês, no capítulo 5, versículo 13. João está dizendo assim, lá no finalzinho, último capítulo, escrevi-lhe estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Quem são os destinatários dessa carta? Crentes. Irmãos que se reuniam em Éfeso, que criam em Jesus Cristo. Então eu estou escrevendo a vocês essas coisas. A vocês quem? Os que são crentes, que creem no Filho de Deus. Mas por que, João, você está escrevendo isso para esses irmãos? E a resposta de João é, para que vocês saibam que tem vida eterna. O Evangelho de João foi escrito então, para que você cresça em Jesus, para que você fosse salvo. A primeira epístola de João, ela está dizendo a você por que você pode ter certeza da sua salvação. A primeira epístola de João, então, está te dando a certeza, as evidências necessárias para você ter essa certeza. Só que para nos dar essa certeza, João teve que aplicar um teste em nós. Está aqui, eu tenho um teste. E esse teste é, na verdade, um teste triplo. É um teste triplo. Nesse teste que João vai nos dar no decurso das exposições que eu falei aqui, esse teste é triplo. O primeiro teste que ele vai nos dar é o teste teológico ou doutrinário. O segundo teste é o teste relacional.
referente ao relacionamento entre irmãos. E o terceiro teste é o teste moral. Quando nós olhamos para o contexto da igreja, a qual João escreveu, ou aquele povo que se reunia ali em Éfeso, nós percebemos ali que havia um problema teológico muito severo e grave. Naqueles dias estava surgindo o que nós conhecemos hoje como gnosticismo. Naquela época era apenas um embrião, era o proto-gnosticismo. No sermão passado, o irmão Rogério falou sobre isso, sobre o gnosticismo. E eu não vou me aprofundar no gnosticismo hoje. Eu vou fazer isso à medida em que eu for expondo. Mas eu quero que vocês entendam basicamente, que o gnosticismo, apesar de ser ou estar em estágio embrionário naqueles dias, era ainda assim um grande perigo e ameaça para a igreja no primeiro século. Era uma grande ameaça para a igreja do primeiro século e quase arruinou a igreja no primeiro século. É verdade que o gnosticismo tornou forma mesmo no segundo século e também quase destruiu a igreja naquele século também. Mas o gnosticismo, ele defende o quê? Na verdade, o gnosticismo é complicado porque existem várias vertentes. Mas basicamente, o gnosticismo é uma seita que foi influenciado pelo helenismo ou pela cultura grega. E por conta dessa influência grega, os gnósticos, eles passaram a entender que tudo aquilo que é material é mal. Que o que é bom é o que é espiritual. Aquilo que é etéreo. Agora, a matéria é má. Esse é o entendimento básico por detrás do gnosticismo. Eu sei que tem outras vertentes que vão sendo difundidas de outras maneiras também, mas isso aqui é a raiz do gnosticismo. A matéria é má e o espiritual é que é bom. Agora, para eles, então, é inconcebível a ideia de que o Senhor Jesus se tornou um homem. É inconcebível para eles a ideia de que Jesus veio em carne. Inclusive, num dos testes teológicos que nós vamos ver, fala, tem num texto aqui que eu vou ler para vocês daqui a pouco, ou vou deixar para ler quando a gente chegar lá, em que João propõe um teste para você saber sobre os espíritos, se eles vêm de Deus ou não. O espírito que vem de Deus é aquele que confessa que Jesus vem em carne. O espírito que não confessa que Jesus vem em carne não é de Deus. E eu já vi, um parênteses aqui, eu já vi em algumas igrejas por aí, muito tempo atrás, endemoniado na igreja, e alguém usando esse texto, Jesus vem em carne, confessa, para saber se é endemoniado ou não. Não tem nada a ver com isso. O problema ali era o gnosticismo, que não confessava que Jesus vem em carne, porque a carne é má. Tá, mas se Jesus não vem em carne, como explicar a obra, a vida de Jesus? Para eles, Jesus era uma espécie de espírito que era visível, mas não era real. Não tinha um corpo real, não tinha um corpo real. Era apenas um espírito, era uma espécie de fantasma que andava sobre a terra. Você podia ver, podia ouvir, mas ele não tinha um corpo. Ele se apresentou como tendo um corpo, assim como os anjos fizeram lá na antiga aliança. Mas ele não tinha um corpo. Esse era o entendimento deles. Isso parece ser inofensivo, não é verdade? Tá bom, acreditar que Jesus não tem um corpo. Inofensivo, não é verdade? Mas é terrivelmente ofensivo. Estava colocando em xeque a sã doutrina. Porque se Jesus não tem um corpo, a sua morte não pode ser substitutiva, porque Jesus ele tem que substituir seres humanos para morrer na cruz. Mas aí, existia dentro do gnosticismo um outro conceito ali dentro. Porque eles não podiam negar que aquele homem morreu na cruz. Como explicar aquele homem que morreu na cruz? Se ele é um espírito, se ele não tem carne, como pode ele morrer na cruz? E aí eles têm uma ideia para isso. Eles diziam assim: existe o homem Jesus e existe o Cristo. No batismo de Jesus, o Cristo entrou em Jesus. O Cristo é espírito, é eterno. O Jesus é humano. Isso é heresia, tá? Que eu estou falando aqui. Então, você vai sair anotando aí, que eu estou ensinando isso aí. Acorda aí, gente, por favor. Depois põe no Face lá, o Espírito, não sei o que, Glauber, Manfredini, aí vocês me quebram. Assim, acordem aí, gente, por favor. Tá? Então, eles acreditavam que
que o Cristo ele entrou em Jesus no batismo pelas águas. E um pouco antes da morte de Jesus na cruz, o Cristo saiu e morreu o homem Jesus, que é extremamente absurdo. Inclusive tem um texto que João vai dizer que Jesus não é só da água, mas ele não é só do Espírito, mas também da água. Quer ver? Ó? Texto interessante. Vocês estão rindo, né? Não ri não, gente. Olha aqui o capítulo 5, versículo 6. Este, falando de Jesus, é aquele que veio por meio da água e sangue. Jesus, Cristo, o justo. Este Jesus é aquele que veio por meio da água, ou seja, é aquele do batismo, mas ele também veio por meio do sangue. É ele, é o mesmo homem, Jesus Cristo, que tem sangue, morreu naquela cruz. Então é muito importante que você entenda que o gnosticismo era um grande problema para a igreja do primeiro século. Inclusive, 8 das cartas do Novo Testamento mencionam ou atacam o gnosticismo. Uma delas é o livro de Colossenses, que o nosso irmão Rogério está pregando aqui. 1 Timóteo, que eu já preguei aqui há muito tempo para vocês. 2 Timóteo. Tito também. 1ª, 2ª e 3ª João está dentro desse contexto. E Judas. Então, o primeiro teste que foi dado àquela igreja e também a nós é o teste teológico, doutrinário. O Filho de Deus, o salvo, é aquele que defende a sã doutrina. Aquele que professa o Cristo das Escrituras. Não basta você crer em Cristo de qualquer jeito. Não basta você crer num Cristo que você inventou na sua cabeça. Um Cristo que não é o das Escrituras. Você deve se lembrar do último versículo de João 7. É preciso crer em Cristo conforme diz as Escrituras. Não é conforme a voz dos falsos apóstolos por aí. Então o primeiro teste é esse, é o teste teológico. Mas existe um outro teste também, que é o teste relacional. João vai nos apresentar um teste que diz respeito ao relacionamento entre os irmãos da mesma igreja. Porque João, ele entende que uma das maiores evidências de um cristianismo saudável, a maior evidência na vida de um crente é a maneira como ele se relaciona com os seus pares, com os seus irmãos na fé. E essa parte, esse teste, é o mais pesado e forte dentro dessa carta. João vai bater com gosto na gente. Nós vamos apanhar bastante. Nós vamos apanhar legal. João, ele chama os seus leitores de filhinhos, né? Então imagine seu pai pegando você, olha lá. Teste relacional é uma das maiores evidências de que nós somos cristãos de fato. Isso nos faz lembrar daquilo que o Senhor Jesus disse lá em João capítulo 13, versículo 35. Jesus disse aos seus discípulos: todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. O que um discípulo faz? Um discípulo apenas imita o seu mestre. Você vê o que o Hiro faz? Apenas imita o Kono. Fica olhando ele ali e tal. Um discípulo, ele imita o seu mestre. Ele é parecido com o seu mestre. Você deve se lembrar de Pedro. No dia que ele negou Jesus. Não, o seu jeito de falar te condena. Você fala igual a ele. Você é um deles. E o que Jesus fez enquanto mestre? Jesus amou os seus discípulos até o fim. Amou os seus discípulos ao ponto de entregar a sua vida por eles. Então agora os discípulos de Jesus serão parecidos com o seu mestre se eles fizerem o mesmo, se eles amarem uns aos outros. Então esse é o segundo teste, que é o mais pesado dentro dessa carta. O teste do relacionamento. É no convívio, é no relacionamento, é no perdão que a gente testifica que somos discípulos de Jesus. Na carta de João também encontramos um terceiro teste. É o teste moral. Esse é o teste para a gente saber se somos cristãos genuínos. O teste moral não tem nada a ver com moralidade. Em outras palavras, o teste moral é o teste da obediência. Porque um filho de Deus, ele é chamado à obediência. Nós somos convocados pela palavra de Deus a obedecer os mandamentos de Jesus. E a obediência aos mandamentos de Jesus é uma resposta ao nosso amor para com Ele. E aqui nós nos lembramos de João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Tem os mandamentos e guarda. Guarda é obedecer. Não é colocar na gaveta, guardar no armário. É obediência. Agora pense o contrário, eu gosto sempre de pensar o contrário. Aqueles que têm os mandamentos e não guarda, esse é o que não me ama.
Aí ficou pesado demais o texto, né? Mas não é culpa minha. Porque aquele que tem o mandamento e guarda, esse é o que ama. Então, uma evidência, uma das grandes evidências de que alguém é um cristão, não é que ele obedece perfeitamente à lei de Deus. Não é que ele é um cristão perfeito que consegue obedecer tudo. É um cristão que luta para obedecer, que se sente incomodado quando não consegue obedecer. A sua consciência pesa. Porque você pode sair daqui hoje com um peso muito grande na sua consciência. Você pode agora no caminho indo embora para casa, de repente você ficou bravo no trânsito, xingou alguém lá. Xingou o japonês. Aí você, não guardei o mandamento do Senhor. Então não sou um verdadeiro cristão. Vou virar com o carro, vou pular no rio aqui, vou me matar. Não é essa a ideia do texto. Todos nós aqui não temos condições de obedecer perfeitamente à lei de Deus. Guarde isso na sua mente. Por isso precisamos de Jesus. Se você tivesse, você não precisava. Então, a ideia aqui é que quando você peca, quando você viola a lei santa de Deus, você se sente mal. E logo você busca o perdão. Isso prova que você ama Deus. Agora, esses 3 testes que eu dei aqui é só uma introdução. Nós vamos ver esses testes ao longo das exposições feitas dentro desse livro, dessa epístola. Eu estou aqui hoje apenas trazendo a vocês as questões introdutórias. Você deve se lembrar, se você estava aqui quando eu preguei o Evangelho de João, que no primeiro sermão eu apresentei a vocês as questões introdutórias. Se você estava aqui na época que eu preguei em 1 Timóteo, em Filipenses, em João, em Gálatas, há muito tempo atrás também, você deve se lembrar que eu sempre começo com as questões introdutórias. Porque as questões introdutórias, elas são fundamentais, elas são importantes para que a gente entenda a carta que nós estamos estudando. Então, um conselho para você. Antes de você começar a ler um livro da Bíblia, leia as questões introdutórias. Todas as Bíblias de estudo hoje que eu conheço, as recentes, todas elas vêm com uma questão introdutória, uma parte que antecede o livro, explicando a origem do livro, quem foi o autor, o contexto histórico, os problemas que aquela igreja estava enfrentando. Fui conversar com o irmão Wagner hoje, antes da escola bíblica dominical, ele estava com a Bíblia aberta, cheguei perto e estava lendo as questões que introduz ao livro de 1 João. Isso ajuda demais. Por quê? Porque essas cartas escritas por Paulo, por João, ou por outros, essas cartas, elas estão lidando com problemas reais. Quando você lê a 1ª e a 2ª Coríntios, na verdade eram 4 cartas, nós não temos 2 cartas. Mas essas 2 cartas que nós temos, Paulo nelas está lidando com problemas reais. Na primeira carta, que é a primeira para nós, Paulo recebeu uma carta onde alguns irmãos delataram ali alguns problemas que estavam presentes na igreja. E Paulo está respondendo. Então, para você entender bem, é importante que você entenda quais eram os problemas. Então, todas as cartas do Novo Testamento são respostas a problemas reais. E eu acabei de apresentar a vocês um pouco dessas questões introdutórias. Você já sabe que o problema real presente lá naquela igreja era o gnosticismo. Você sabe também que um dos problemas daquela igreja era também relacional, porque João está batendo muito nisso aí. Você sabe que o problema lá também, por causa do gnosticismo, inclusive, eu não falei isso, mas é por causa do gnosticismo, eles não estavam levando a sério a obediência a Deus. Porque afinal o que importa é o espiritual. Sabe que a minha carne não vale para nada mesmo? É matéria, então posso viver minha vida toda torta aqui, que está tudo beleza. O importante é o espírito. Então esse era o problema que estava afetando aquela igreja. E João está lidando com isso aqui. Agora, eu também nas questões introdutórias, uma pergunta que surge sempre é: quem é o autor? Quem é o autor do livro? Isso parece ser inútil, mas não é. Por exemplo, quando você sabe que uma carta é de Paulo, bom, você já conhece Paulo, sua maneira de pensar, o seu raciocínio. Paulo tem um jeito distinto de falar, de escrever, de ensinar. Pedro tem outra forma e João uma outra forma. Então, cada escritor tem a sua característica. É importante saber quem é o autor. Agora, quem é o autor dessa carta? Aí você está falando assim, pastor, isso aqui está óbvio. Está escrito aqui, 1ª Epístola de João na minha Bíblia. Eu abri aqui, eu vi, está escrito aqui. Sabe, é óbvio para nós hoje, porque está escrito.
Mas existem duas cartas no Novo Testamento que não são marcadas por autoria e o nome daqueles que receberiam a carta. Hebreus e 1 João. A gente não sabe quem são os destinatários, nem sabemos quem escreveu. E lá no texto original não tem esse título que você vê aí, Primeira Epístola de João. E agora? Esse título foi dado depois. Depois, os estudiosos sentaram, analisaram os livros e aí chegaram à conclusão de que se trata, claro, do evangelista João. Agora, como é que nós podemos afirmar, ou como os estudiosos afirmam com certeza, que esse livro é de autoria de João? Para isso é preciso passar por dois testes. Como é que os estudiosos chegam à conclusão da autoria? É preciso passar por dois testes. É preciso que o livro apresente as evidências internas de sua autoria. E é preciso também que a história apresente as evidências externas. Então existe a evidência interna, que está dentro do próprio livro, e existe a externa, que está fora do livro. A soma dessas duas evidências nos dá uma certa certeza da sua autoria. Vamos começar então pela evidência interna. Conforme o próprio nome já diz, interna é aquela que busca dentro do livro as evidências de sua autoria. Por exemplo, quando Paulo escreve, Paulo começa suas cartas assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos santos que estão em Éfeso, graça e paz da parte de Deus. Está fácil, está escrito aqui. Paulo escreveu na carta, facilitou a nossa vida. Mas quando nós chegamos nessa carta, nós não temos isso. Nós não temos isso. Apesar disso, nós encontramos fortes evidências internas e também externas da autoria desse livro. Quando nós estudamos o Evangelho de João, começamos lá muito tempo atrás, quase 3 anos, nós vimos lá também pelas evidências internas que eu apresentei a vocês e as evidências externas que João é o autor daquele Evangelho. Certo? Beleza. Se eu estou suspeitando que João é o autor também dessa epístola, então fica muito fácil, porque eu já tenho o Evangelho como parâmetro, eu já tenho um livro como parâmetro. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso comparar. Porque se o autor é mesmo, sua maneira de falar, as palavras que ele usa serão as mesmas. Ele tem uma característica peculiar. Por exemplo, se você pegar e ler o livro do John Piper, você vai perceber que ele tem uma característica viva. Você vai ler Piper, você sai assim empolgado, coração alegre. O estilo literário do Piper é assim. Característica dele. Se você vai pegar um livro de John MacArthur, por exemplo, você vai perceber que ele mantém a mesma característica, serena, doutrina, pancada em herege, é o jeito dele. Cada escritor tem a sua característica. Então é muito mais fácil identificar a autoria desse livro, exatamente porque nós já partimos do pressuposto que João escreveu o Evangelho. Agora nós precisamos fazer o quê? Comparar os dois livros. Ver as semelhanças. E veja aí as semelhanças de palavras, expressões e conceitos teológicos. Tá aí, não sei se você consegue enxergar. Palavras importantes. Claro, aqui não são meras palavras. Né? Você fala assim, mas só palavra repetida quer dizer alguma coisa? Não, se palavras como você, essas palavras que usa direto não tem nada a ver com isso. Aqui são palavras importantes. Palavras-chave dentro do Evangelho de João. Palavra princípio, por exemplo. Você deve se lembrar que o Evangelho de João começa com no princípio. Né? Com a palavra princípio. Também a epístola de João começa também no mesmo capítulo 1, versículo 1, com a palavra princípio. Nós percebemos a palavra verbo, ou a palavra que foi traduzida em algumas versões como palavra mesmo, que é a expressão grega logos, que é uma expressão muito importante lá no Evangelho de João, também aparece aqui. A palavra consolador e advogado aparece em ambos. A palavra crer, permanecer, guardar, mandamentos, verdadeiro, verdadeira, conhecer, saber, testemunho, trevas, escuridão. Todas as palavras que aparecem no Evangelho de João e palavras importantes, essas mesmas palavras são usadas por João, aqui, na epístola. Exatamente, se você ler o Evangelho de João e partir logo em seguida para 1 João, parece que você está continuando a leitura do Evangelho de João, por conta das similaridades. Mas existem também expressões teológicas.
palavras já é forte demais, é uma evidência forte. Agora, expressões teológicas aí se tornam ainda mais forte. Nós temos aqui a palavra Filho unigênito, a palavra Salvador do mundo, Espírito da verdade, praticar a verdade, nascido de Deus, filho de Deus, vencer o mundo, entregar a vida, água e sangue, filho do diabo e ver Deus. Expressões teológicas que você vai encontrar nos dois escritos. Claro, além das expressões comuns de João, como este é, nisto sabereis, todo aquele que etc. Isso é o que nós chamamos de evidências internas. O livro deixa claro para nós a sua autoria. Sabemos que é João. Mas é preciso também passar pelas evidências externas. Para se ter certeza, é preciso também ter as evidências externas, evidências fora da Bíblia. O que são essas evidências fora da Bíblia? Nós precisamos recorrer àqueles primeiros discípulos que viveram próximos de Jesus. Próximos de João, desculpe. O que aqueles que andaram com João disseram sobre esse livro? O que os pais do primeiro século disseram desse livro? Atribuíram a quem? Afinal, eles estavam muito próximos de João. Inclusive, um homem chamado Policarpo. Quem foi Policarpo? Discípulo de João. Andou com João. Estava com João, provavelmente, quando João escreveu esse livro. Se tem alguém que sabe se esse livro é de João ou não, quem é? O Policarpo. Era discípulo de João. Era como um filho para João. E esse Policarpo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 7, tá? Não é o Filipenses que a gente tem aqui, tá? Vai procurar capítulo 7, Filipenses nem tem. Tá? Esse Policarpo escreveu uma carta aos irmãos de Filipos, se chama Filipenses. Lá no capítulo 7, ele cita virtualmente 1 João, capítulo 4, versículo 2. Ele cita ali o texto do seu mestre. Um pouquinho mais tarde, no 4º século, um homem chamado Eusébio, ele indica que Papias, que foi um bispo de Herápolis, esse homem viveu próximo de Éfeso. Éfeso era onde João estava, onde João viveu. Ele usou o testemunho da primeira epístola de João em seus escritos. Então, ele era um homem que estava conectado, evidentemente, com a cidade onde João estava, e ele cita o testemunho da primeira epístola. Mais para frente, um pouquinho mais para frente, Irineu, conhecido como Irineu de Lyon, por causa da França, a cidade da França, ele cita João, 1 João capítulo 2, versículo 18 e 19, e afirma expressamente, claramente, que está citando a carta de João. Pouco tempo depois, o cano muratoriano, que foi firmado no ano do ano 170 até 215, no ano do nosso Senhor Jesus Cristo, esse cano muratoriano, ele incluiu 1 João e atribuiu a epístola ao apóstolo João, conhecido como apóstolo do amor. Fora, claro, as demais ou inúmeras expressões próprias de João presentes nos escritos lá do 1º século. Portanto, nós temos assim certeza de que João é o seu escritor, que João é o autor dessa carta. Então nós estamos diante de um livro escrito pelo apóstolo do amor, João. E quanto aos propósitos de João nessa epístola? Quanto aos propósitos? Quando nós vimos lá o evangelho de João, João tinha 3 propósitos. João parece-me, e aqui é outra evidência interna, João parece-nos que gosta de dar mais de um propósito, né? Jesus realizou na presença do seu discípulo, tal, para provar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que vocês creiam e tenham vida. 3 propósitos em João. Aqui, em 1 João, ele não tem apenas um propósito. É verdade que ele tem um propósito maior, um propósito final, um alvo final, assim como o de João. O alvo final, qual era o alvo final no evangelho de João? A salvação daqueles que iam ler. Então ele está provando que Jesus é o Cristo e que é o Filho de Deus, para que aqueles que lessem cresçam. Então ele tem 3 propósitos, dentre eles um principal, do qual depende os demais. E a mesma coisa acontece aqui. Eu quero que você abra então sua Bíblia em 1 João, me acompanhe. João é um cara muito legal, ele nos ajuda a entender o seu propósito. Se tem algo difícil quando você vai analisar um livro da Bíblia, é você identificar o propósito do autor. Mas João é tão legal, que ele deixa registrado os propósitos, suas intenções no livro. O que facilita muito a minha vida, né? E a sua também. Veja o capítulo 1, versículo 4. Ele vai dizer, estou escrevendo isso aqui por causa disso, hein? Eu estou escrevendo isso aqui por causa desse propósito aqui, hein?
Veja aí, capítulo 1, versículo 4. Escrevemos essas coisas para que, aqui na minha tradução está nossa alegria, tá? Mas a maioria das traduções é vossa alegria, tá? E esse nossa aqui envolve os leitores João também, tá? Então, quem traduziu por nossa, colocou João junto aqui nessa alegria. Mas tanto faz, né? Mas é a alegria daqueles que estavam recebendo e João, claro, também está alegre, né? Então, qual é o objetivo de João? Ele quer trazer alegria. Ele tem um objetivo claro. Olha, nós escrevemos essas coisas para que a vossa ou a nossa alegria seja completa. Eu quero que vocês tenham uma alegria completa. Para que vocês se alegrem. Tá, João então quer ver um povo alegre. João está escrevendo aqui para que nos tornemos como quem os antigos conhecem, como Alissons. Né? Um povo alegre, uma pessoa alegre, está sempre sorrindo. Tá, mas beleza. Será que o João só quer que a gente fique dando risada um para o outro, alegrinho, felizão? Qual é a causa dessa alegria? Qual é a causa dessa alegria? O que é que traz verdadeira alegria ao cristão? Essa aqui é a grande questão. E aí João vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor isso aí. Chega no capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem. Se tem algo que entristece o cristão, é quando o cristão peca. Não é verdade? Mas se você peca e não sente nenhuma tristeza diante de Deus, a situação está feia. O que causa tristeza em nós, como cristãos, é o fato de pecarmos contra o nosso Senhor. E João está dizendo, estou escrevendo essas coisas para que vocês não pequem. E aí você se lembra, ixi, pastor, mas nós pecamos, e agora? Não dá para ficar alegre desse jeito. Não tem como ficar alegre se a alegria vem porque eu não devo pecar, mas aí quando eu peco eu fico triste, e aí como é que eu posso ficar triste e alegre ao mesmo tempo? Aí você continua lendo. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Agora a alegria de novo. Ufa, ainda bem que tem esse texto. Porque eu posso ter a verdadeira alegria quando eu pecar, porque eu arrependido, eu recorro àquele que é o meu intercessor. Aquele que é o meu advogado, que está junto ao Pai por mim. Alegria. Aí você chega no versículo 12 do capítulo 2. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Isso traz alegria para o cristão ou não? Essa verdade? Claro, é a maior notícia, a melhor notícia para o cristão. O fato de sabermos que os nossos pecados foram perdoados graças ao nome de Cristo Jesus. Aqui está a verdadeira alegria a nós. A João continua, versículo 13. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. O conhecimento de Deus também nos traz alegria. Porque quanto mais nós nos relacionamos com Deus, quanto mais nós o conhecemos, mais alegres nós ficamos. Porque nós descobrimos a grandeza do nosso Deus, o tamanho do nosso Deus, o tamanho das suas misericórdias. E isso, de certa forma, traz alegria para nós. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Ufa, ainda bem, que alegria que eu venci o maligno, não? Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Repetindo o que ele já disse anteriormente, o conhecimento do Pai, que traz alegria. Porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. Vocês venceram o maligno, ele vai dizer. Vocês são fortes e venceram o maligno. Isso traz ou não traz alegria para nós que somos jovens? Eu sou jovem, tá? Estou colocando aqui, desculpa aí, vocês estão tudo velho para baixo aí. Isso traz alegria para o jovem. Porque o jovem passa por umas lutas terríveis. Vocês sabem, vocês já foram jovens. Eu sei que talvez você nem lembra mais, porque faz tanto tempo. Mas um dia você foi jovem, você sabe que as lutas do jovem é intensa. A carne do jovem berra. Mas por causa de Cristo, por causa da palavra, o jovem se torna forte. Porque está firmado na palavra. Veja, porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. O jovem só é forte se a palavra de Deus permanecer nele. Não adianta ir para a academia, viu, Gui? Ficar musculoso, fortão. Não é assim. Não é essa força. A força está em permanecer no Senhor. Permanecer na palavra do Senhor. Aí sim o jovem vai vencer o maligno. Lembra do que o salmista disse?
Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra no coração, guardada no coração, vai ajudar o jovem a ser forte e vencer o maligno. Aí você chega no versículo 26, João diz assim: escrevo-lhe estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Aí, peraí, mas daí não dá para ter alegria aqui. Puxa vida, né? Estava indo tão bem. Aí, João, escreva essas coisas, estão tentando enganar a gente com sã doutrina, como é que eu vou ficar alegre agora? Se lá no começo, João disse que o motivo dele escrever era trazer alegria, aí você fala, não é possível, mas está cheio de herege dentro da igreja ensinando gnosticismo, como é que eu vou ficar alegre? E aí João continua. Ele traz uma notícia perturbadora, para depois trazer uma boa notícia. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, vocês não precisam dar ouvido para esses falsos mestres. Vocês não precisam deles, vocês já têm o Espírito Santo, vocês receberam a unção e essa unção permanece em vocês, de forma que vocês não precisam agora que alguém ensine essas baboseiras para vocês. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira, não falsa, os ensinos acerca de todas as coisas permanecem nele como ele os ensinou. Então os ensinos do Senhor Jesus Cristo permanecem em vocês. Vocês não precisam desses falsos mestres. Vocês receberam o ensino do próprio Senhor. Vocês têm o Espírito Santo. Lembra? Lá do capítulo 17 de João. O Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas. Ele vai fazer vocês lembrarem dessas coisas. Desculpa, capítulo 14. Aí você vira lá para o nosso texto, que eu li no começo. E aí, João está no final da sua epístola. São aqui as observações finais, a conclusão do seu livro. E agora ele vai olhar para trás, para tudo que ele escreveu. E vai dizer, eu escrevi essas coisas para vocês. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu sei que vocês creem no Filho de Deus, no nome do Filho de Deus. Vocês são cristãos. Mas eu escrevi essas coisas para que vocês saibam que têm a vida eterna. Eu escrevi tudo isso para que vocês não duvidem que vocês têm vida eterna. E saber que nós temos vida eterna é algo que nos traz alegria. Como eu disse a vocês, conversando com a Rose no caminho, ela disse, era tipo desesperador você não ter a certeza da sua salvação. Não saber o que te espera depois disso. Eu, por muito tempo, na minha adolescência, eu defendia a teologia da Xuxa Menegal. E porque eu era criança, eu assisti um filminho da Xuxa lá, minha mãe me levou para o cinema. E na história lá, a Xuxa se depara com duas portas. E ela tinha que escolher. E uma porta levava para um lugar da perdição e a outra porta levava para um lugar bom. E eu imaginava que o céu era assim. Que não importava a maneira como eu vivesse aqui na terra, não importa. Aí, afinal, eu vou chegar, eu só vou entrar no céu se eu tiver sorte de escolher a porta certa. Mas que desesperador é isso? Imagine se você depender da sua sorte. Quem me conhece sabe que eu sou o cara mais azarado do mundo. Pode vender rifa para mim, eu já dou dinheiro para você, nem põe nome, porque não ganha. Não seria salvo. E que desesperador é saber que você não sabe, não pode ter certeza e que você depende da sua sorte. Que desesperador é você acreditar que você será salvo por causa das suas obras. Que desesperador é. Achar que você pode de alguma forma cooperar para a sua salvação. Achar que a maneira como você vive vai te garantir salvação. Foi assim que Lutero viveu, e nós vimos aqui na escola bíblica dominical, por exemplo, hoje, que Lutero era um homem obcecado por justiça própria. Ele era obcecado, ele se autoflagelava, ficava nu no inverno, tentando expurgar os seus pecados. Ele só foi liberto disso quando descobriu que o justo vive pela fé. E eu também só fui liberto disso, dessas algemas de acreditar nas minhas próprias obras, quando descobri que o justo vive pela fé. Quando descobri que a salvação não é por obras, é por graça. É por causa das misericórdias do Senhor. É por causa da obediência do Senhor. E aquilo me trouxe um alívio, como se tirasse um fardo pesado das minhas costas. Que alegria. Portanto, se você que está me ouvindo hoje é um cristão e ainda não tem a certeza da sua salvação, ou se você ainda acredita que a salvação ela é possível perder por causa dos seus pecados, saiba, você não tem como se alegrar. Porque se você for sincero consigo mesmo e olhar no espelho, você vai ver um pecador, uma pecadora. Alguém que peca em pensamento, em atos e atitudes.
que constantemente viola a lei de Deus, nutrindo sentimentos horríveis contra irmãos, contra familiares, contra chefe. Se você for sincero consigo mesmo, você vai viver uma vida infernal nessa terra. Porque hoje você está salvo, você veio na igreja, você está aqui, você está salvo. Você sai ali fora, no trânsito, provavelmente já vai perder sua salvação. Eu já disse para os irmãos aqui, que eu desejava muito morrer num leito. Por quê? Porque eu queria ter tempo de, antes de morrer, fazer minha última oração pedindo perdão. Porque imagine se eu estou no trânsito, passo no sinal vermelho, xingo o motorista lá que me xingou, e eu bato o carro e morro. Na minha cabeça, foi para o inferno. Se você acredita nisso, você não tem alegria. E João escreveu esse evangelho para você ter alegria. Porque a sua salvação não é garantida por suas obras, porque você não a conquistou por suas obras. Você recebeu a salvação de graça, e a manutenção dela é também pela graça. Um conceito que você precisa ter na sua mente para te livrar desse peso desgraçado, é claro, você não vai viver deliberadamente no pecado, senão você está dando evidência que você não é um cristão. Mas para tirar esse peso da sua consciência, de que você precisa obedecer a lei perfeitamente, eu vou então dizer a você que sim, você precisa obedecer a lei perfeitamente, senão você não vai ser salvo. Agora o Tiago e o Cia estão ali dando risada ali. Uma das aulas eu falei para eles, terminando a aula com eles lá na classe lá, falei assim, ó, escreve aí no caderno de vocês. Se vocês não obedecerem a Deus perfeitamente, vocês vão para o inferno. E vai embora, que a semana que vem não resolve sair. Pensa nisso durante a semana. Isso é verdade, irmãos. Deus exige de mim, de você, obediência perfeita. Perfeita. Então, se você que acredita que a sua obra serve para alguma coisa, saiba, não serve porque ela não é perfeita. Não é perfeita. E a Bíblia diz que os nossos melhores atos de justiça são como trapos imundos diante do Senhor. O que é um trapo imundo? Você não sabe, era o absorvente da época, aqueles paninhos que as mulheres usavam, daqueles dias. Aqueles dias que as mulheres ficam gente boa, sabe? Que as mulheres ficam boazinhas, os homens sabem, né? Dia que as mulheres ficam boazinhas, né? Quer matar a gente. Então, nesses dias aí, as mulheres usavam um paninho. Isso já é nojento. Imagine, levando em conta que a lei tornava a mulher impura, né, nesse tempo. Assim são os nossos melhores atos de justiça. Tá, mas como que eu vou, então, ser salvo? Como eu posso ser salvo? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí que está, não é você que faz. Como é que você vai obedecer a lei perfeitamente? Como é que você vai fazer isso? Ninguém que aqui conseguiu, nem esse que vos fala. E aí é que entra Jesus Cristo. O nosso substituto, o nosso Salvador, o nosso vicário. Ele veio te substituir. E como teu substituto, ele obedeceu a lei de Deus perfeitamente no seu lugar. Por isso, a minha salvação, ela se mantém mesmo quando eu tropeço. João vai dizer assim, filhinhos, não pequeis. Não pequeis. Mas quando vocês pecarem, porque João sabe que até ele peca. Lembre-se que vocês têm um advogado junto ao Pai. Não pequem, eu estou escrevendo essas coisas para vocês não pecarem, mas quando vocês pecarem, lembre-se do seu substituto. Lembre-se do seu Redentor. Lembre-se daquele que viveu uma vida perfeita aqui nessa terra, obedecendo perfeitamente a lei de Deus. Por que eu posso ter certeza da minha salvação? Porque eu sou uma pessoa orgulhosa? Ah, eu sou salvo, com certeza. Não, eu tenho certeza da minha salvação, porque a minha certeza está nele, não em mim. Se Deus te salvasse e dissesse assim, a partir de agora depende de você, você teria perdido no mesmo momento. Até porque lá em Efésios, capítulo 2, versículo 3, parte B, é dito que nós somos por natureza merecedores da ira de Deus. Então o que você precisa para ir para o inferno? Só nascer, só isso. Sua natureza adâmica te leva para o inferno. A sua desobediência, os seus pecados é apenas uma consequência natural dessa sua natureza caída. No dia que você se converteu, foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, você recebeu uma nova vida, uma nova natureza. Se tornou um novo homem. E é por causa desse novo homem, desse novo relacionamento, que a sua salvação está garantida nele. Então João quer deixar você tranquilo, calmo, sereno, descansando nele, no Senhor Jesus Cristo. Agora, se você é alguém que não é cristão, alguém que ainda não passou lá para o primeiro estágio do Evangelho de João, que é crer que Jesus é o Messias, o Rei,
que é crer que Ele é o Filho de Deus, então significa que você não recebeu vida eterna, que você não foi salvo por Ele, que você está perdido, condenado ao inferno. Que você não pode ter certeza da sua salvação, porque você está rejeitando aquele que pode te salvar. Portanto, a menos que você creia em Jesus Cristo como o seu único, suficiente Salvador, como o seu Rei, o Deus encarnado que veio a esse mundo tomar o seu lugar, te representar, tomar a tua cruz, que era a sua cruz. A menos que você creia nele e se arrependa do mal que você fez contra ele, a menos que isso aconteça, você não pode ter nenhum tipo de alegria. Na verdade, você deveria estar desesperado agora, porque o que te aguarda é apenas a justiça, o juízo de Deus, que está programado para aqueles que rejeitaram o Santo Filho de Deus. Portanto, eu, como um representante da palavra de Deus, te digo, arrependa dos seus pecados o mais rápido possível e se entregue ao Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração. Só assim você poderá experimentar a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Vamos orar?